Depois da morte de Josué, o povo de Israel passou por mais de 3 séculos, nos quais não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Durante esse período, se repetia várias vezes o mesmo ciclo. O povo obedecia a Deus por algum tempo e depois afastava-se dele. Como alerta ao povo rebelde, Deus permitia que o inimigo o oprimisse. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus mandava juízes para livrá-los das mãos dos inimigos. O povo resgatado servia ao Senhor durante o resto daquela geração, assim começando de novo o ciclo. O nome Gideão significa destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador, conhecido também por Jerubaal, que significa deixe Baal lutar contra ele. Ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. Gideão foi o 5º juiz de Israel. É apresentado em Juízes, capítulo 6, 7 e 8. A vida dele podemos aproveitar muitas lições valiosas. É neste contexto que vamos conhecer o importante papel desempenhado por ele, que organizou a resistência e planejou o contra-ataque, levando a vitória contra os seus inimigos. Então, no vídeo de hoje, estudaremos sobre quem foi Gideão na Bíblia e conheceremos um pouco mais sobre a sua história e biografia. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Haja luz. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação. Se vocês gostarem do vídeo e caso queiram ver outros vídeos que eu já fiz sobre outros estudos e reflexões da palavra de Deus, como por exemplo Balaão, Débora, a juíza e profetisa e muitos outros, deixarei o link dessa playlist aqui nos cards e compartilhem em suas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Gideão e os 300. Homem valente ou homem tímido? Os midianitas eram povos nômades dos desertos da Assíria e Arábia. Por 7 anos, os israelitas eram oprimidos por esses povos. Juízes capítulo 7, versículo 12 diz que os midianitas eram tão numerosos como gafanhotos e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia. Os midianitas subiam cada ano e tomavam as colheitas dos campos e todos os animais dos hebreus. Isso acabou deixando o povo de Israel muito pobre. Para sobreviver, muitos israelitas moravam em cavernas e escondiam alimentos dos seus inimigos. Gideão estava preparando comida para escondê-la, debrulhando o trigo em um largar. Isso nos mostra o quanto Gideão tinha medo de ser descoberto pelos seus inimigos e o quanto a sua colheita era pequena. Lagar. No mundo antigo, o lagar era uma grande bacia onde os homens pisavam uvas. Eles esmagavam as uvas com os pés. O suco era retirado em recipientes que ficavam nas laterais da grande bacia. Já o trigo era debulhado na eira, um espaço amplo e arejado, para que o vento soprasse as impurezas dos cereais no momento em que os lançavam para cima. Conforme se vê no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20 ao 23. Quando o anjo do Senhor apareceu, imagine este homem trabalhando com medo do inimigo. Quando ele ouviu as palavras do anjo, o Senhor é contigo, homem valente.
Pela resposta de Gideão, parece que ele nem pensou no significado da frase homem valente. Ele entrou diretamente em um diálogo com o anjo sobre a presença de Deus. Gideão não entendia como Deus estava com o povo e o povo de Israel estava sofrendo. O anjo continuou a conversa, desafiando Gideão a resolver o problema. Já que ele duvidou da presença de Deus, devia ir na sua própria força. Gideão agora sentiu incapaz, que procurou uma saída da missão dada por Deus. Ele explicou que era uma pessoa pequena, de uma família insignificante, de uma tribo pouco importante. Gideão não veio ao Senhor como um homem valente. Deus ia fazer dele um líder corajoso. Em sua necessidade, Israel clamou a Deus. Em sua misericórdia, Deus interveio e decidiu que Gideão levaria os pobres, oprimidos, temerosos israelitas à vitória. A força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver seus próprios problemas sozinho, especialmente quando falamos sobre nosso problema principal, o pecado. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, Paulo nos diz que dependemos de Deus e de sua graça. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Os homens valentes, hoje em dia, são aqueles que confiam no Senhor. Eu estou contigo. Nas conversas com Gideão, Deus afirmou sua presença repetidas vezes. Primeiro, ele afirmou por palavras: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Juízes, capítulo 6, versículo 16. Segundo, ele afirmou por sinais. Antes da primeira missão de Gideão, Deus lhe deu um sinal impressionante. O anjo do Senhor chamou fogo para consumir o alimento que Gideão tinha trazido. Enquanto pessoas faziam ofertas ao Senhor todos os dias, era muito raro o próprio Senhor mandar o fogo para as consumir. Antes, a sua segunda missão, Gideão pediu e recebeu mais 3 sinais. Primeiro sinal: Deus deixou o orvalho molhar uma porção de lã sem molhar a terra em volta dela. Segundo sinal: na noite seguinte, ele fez o contrário, deixando a lã seca no meio da terra molhada. Terceiro sinal: nas vésperas da batalha, Deus permitiu que Gideão ouvisse uma conversa entre 2 soldados midianitas, confirmando a sua vitória iminente. Deus confirmando sua presença, principalmente no livramento do povo pela mão de Gideão. A missão começa em casa. Uma vez que Deus chamou a atenção de Gideão, ele lhe deu a sua primeira missão: destruir os ídolos do próprio pai e fazer um altar ao Senhor no mesmo lugar. Gideão levou 10 homens consigo e cumpriu o mandamento do Senhor na mesma noite. Os vizinhos ficaram irados, mas o pai de Gideão entendeu o significado do seu ato e o defendeu. Um Deus que não consegue se defender contra um punhado de homens não merece defesa pelos homens. A nossa missão, como a de Gideão, começa em casa. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus mostra a nossa responsabilidade em relação à própria família. Filhos devem obedecer e honrar os pais. Marido e esposa devem amar um ao outro. Pais devem instruir os filhos, criando-os na disciplina e no ensinamento da palavra de Deus. Um dos alvos de cada servo de Deus é de influenciar sua família para servir ao Senhor. Deus dá a vitória. Para vencer o inimigo, cada soldado israelita teria que vencer 450 inimigos. Primeiro, antes de tudo, Deus diz a Gideão que o povo que ele reuniu para derrotar os midianitas era muito grande e desnecessário. Gideão tinha reunido para isso 32 mil homens israelitas.
O exército que ele iria enfrentar era composto de 135 mil homens midianitas. Vamos fazer uma pequena conta de matemática, dividindo 135 mil por 32 mil. Sua desvantagem militar era de 4 midianitas contra 1 israelita. Deus não deixou Gideão entrar na batalha com este número de soldados. Em 2 etapas, ele dividiu a força militar de Israel. Começa-se a então filtrar o povo. E o primeiro filtro foi contra os medrosos e tímidos. E de um total de 32 mil homens, 22 mil se declararam tímidos e medrosos e voltaram para casa. Ainda Deus achava que tinha muita gente para derrotar o inimigo com seus 135 mil homens valentes de guerra. A proporção aqui agora seria de 13,5 midianita para 1 israelita. No segundo filtro, 10 mil vão beber água. E os que bebem a água como bebem os cães são 9.700. E os outros 300 bebem de joelhos. Deus fala para Gideão liberar os 9.700. E disse a ele que bastaria aqueles 300 para derrotar o inimigo terrível com seu exército de 135 mil homens. Fazendo as contas, cada soldado israelita teria que vencer 450 inimigos midianitas. Essa foi a quantidade escolhida por Deus para a guerra. Deus, na sua perfeita sabedoria, tinha um propósito bem definido nessa redução das forças militares de Israel. Ele mandou o seu exército à batalha com uma desvantagem tão grande que ninguém poderia dizer: a minha própria mão me livrou. Usando uma estratégia que não fez nenhum sentido em termos militares, mas naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: se levanta, Gideão, e desce contra o arraial. Com esses 300 homens eu libertarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Mas se você ainda tem medo de descer, vai com teu moço ao arraial. Lá você ouvirá o que eles dizem. A sua coragem crescerá. Então desceu ele com o seu moço até o posto avançado dos sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente estavam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e chegando a uma tenda, bateu nela e a derrubou, virando-o de cima para baixo. E ela ficou estendida por terra. E o seu companheiro falou: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltando ao arraial de Israel, disse: levanta-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos, e essas foram as armas desta batalha: um cântaro, uma trombeta e uma tocha de fogo. E disse Gideão: quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Primeiro, tocar a trombeta. A trombeta era um chifre de carneiro. Ao tocar a trombeta em 3 grupos, 100 de cada vez, eles se revezavam para não se cansar e mantiveram o sonido por muito tempo, encoando no vale onde estavam os inimigos. Tocar a trombeta significa testemunhar de Jesus e não ter vergonha de anunciar o Evangelho. Assim como disse Jesus, para não nos envergonharmos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 38, diz assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora,
O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. A igreja precisa se unir para manter o som da trombeta ecoando no mundo. Ao tocar a trombeta, anunciamos a Cristo, como Gideão mandou que gritassem, pelo Senhor e por Gideão. Precisamos lutar pela igreja de Cristo. Segundo, quebrar o cântaro. Ao quebrar o cântaro, um grande estrondo houve no chão e assustou os midianitas. O cântaro escondia uma tocha dentro. Ao ser quebrado, a tocha foi exposta para iluminar. O que aprendemos hoje com essa lição? Que muitas vezes o cântaro esconde a nossa luz. Por isso precisa ser quebrado. Ou seja, quebrar o cântaro significa negar a si mesmo, como Jesus ordenou. Para vencer é preciso renúncia, ser submisso, privar-se dos prazeres e egoísmo da carne. Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Terceiro, erguer a tocha. A tocha serviu para iluminar o caminho do exército e confundir a visão dos inimigos, pensando que havia muito mais homens ao alto da colina. Nossa tocha é a palavra de Deus, que nos ilumina e nos faz ser forte diante do inimigo. Jesus disse que não devemos esconder a nossa luz e se mostrá-la ao mundo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, nos diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A chama do Espírito Santo não pode se apagar na vida do cristão. Então, tocaram as cornetas, quebraram os jarros e gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas. O pequeno exército de israelitas venceu o exército dos midianitas. Finalmente o povo de Israel estava livre dos seus opressores. Gideão se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro dos despojos da guerra. Com esse ouro todo, Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em sua cidade. Isso tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel. Aprendemos nessa história que Gideão foi um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era um homem tanto quanto medroso, mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou Israel por 40 anos e durante todo o restante da sua vida houve paz. Mas Gideão fracassou de uma forma grave diante do Senhor. Além do objetivo construído por ele, que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres. Com elas, ele foi pai de 70 filhos. Depois da sua morte, os israelitas voltaram outra vez para a idolatria e esqueceram de Deus e de tudo o que ele fez através de Gideão.
Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!